Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias. Vamos de uma leiturinha rápida de sim e não? Quem vai responder se sim, se não, ou se talvez não, hoje não vai ser o tarô. Serão os anjos que respondem, tá? Aquele tarô, aquele oráculo que eu trago para vocês, ele tem, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele tem três tipos de leitura, né? Então, tem aquelas cartas que a gente percebe pela borda dele. Então, pela borda cor-de-rosa, são aquelas mensagens que eu geralmente trago aqui para o canal, tá? Peço ajuda para os outros, meditação traz resposta, né? Tem essa borda aqui rosa. A borda roxa, aqui ó, ela trabalha com cartas que respondem sim, não, talvez, reconsidere e tal. E essas aqui de borda amarela, elas falam sobre o tempo. Geralmente, eu não gosto muito de trabalhar com essas cartas, né, que falam sobre tempo, porque o nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade e pode ser que gere aí uma certa ansiedade, né, e mesmo para leituras particulares eu não gosto muito de trabalhar com tempo, tá? Porque precisar o tempo numa leitura depende de muitos fatores, né? E ninguém é uma ilha, então a gente vê a energia, a nossa energia, mas que interage com a energia de outras pessoas, então precisar tempo para mim é sempre muito delicado, tá? Dito tudo isso, vamos para a nossa leitura de hoje, né? Que eu vou trabalhar com videntes da luz. Os anjos respondem, mas também com aquelas cartas que eu trabalho, e sim e não. Então eu quero que vocês pensem numa situação aí a respeito do que vocês, né, estão vivendo. Pode ser qualquer área da vida, qualquer questão. Os anjos vão responder, vão dar uma mensagenzinha complementar, né? Mas a gente vai começar com o tarô, tá certo? Duas opções. Temos cristal novo aqui na mesa, essa pedra de granada lindíssima. Comprei semana passada, maravilhosa. E a opção número 1 e a opção número 2, cornalina, tá? Então vamos lá. Vou pegar 3 cartas para cada opção e 2 dessa e uma dessa daqui de sim e não, tá? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Diga lá, tarô. Agora, essa daqui que os anjos respondem. 2 cartas para cada opção. Vocês estão ouvindo o cachorro? O cachorro do meu vizinho tá aqui sozinho, tá chorando. A vontade de ir lá buscar, sabe? Deixar ele aqui comigo. Eu amo cachorro. Vamos lá. Respostas de sim, não, talvez. Por favor, anjos, respondam para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Aqui é difícil separar porque são poucas cartas, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir em leque, tá? E vou pegar com o olho fechado esta carta pra cá e esta aqui pra cá. Vamos lá. Agora a gente vai com a opção número 1, granada. Eu tô encantada, apaixonada por essa pedra, gente, vocês não têm noção.
linda demais. E assim, é uma pedra rolada, né? Que tem um acabamentinho, mas ela tá tão perfeitinha, tão redondinha assim. E aqui embaixo ela foi meio desbastada, ela fica uma pedra perfeita. Essas daqui eu vou deixar no finalzinho, a gente conversa sobre elas, se elas ainda vão permanecer viradas, tá? A temperança, cavaleiro de pentáculos, 2 de copas. Leitura redonda, 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 redonda. Olha só, vocês que estão aqui, estão passando por um processo de profunda cura. Pode ser uma cura física, mas eu vejo muito mais um potencial de uma cura espiritual. Algo que está sendo cicatrizado, mas lá de trás, sabe? Aquela cura que se passa, às vezes você passa, tem situações que são tão repetitivas, que retornam sempre, às vezes com um componente um pouquinho novo, um pouquinho mais diferente, mas você olha e fala assim, poxa, de novo isso, já passei por essa situação, isso está se repetindo. Sabe é uma tendência de vida? Aqui é uma cura de uma tendência de vida, é uma cura muito profunda e é uma cura que está sendo realizada, operada, não sei se é essa a palavra específica, pela espiritualidade, tá? É a espiritualidade agindo aí na tua vida, colocando a mão na tua vida para trazer esse processo de cura, de equilíbrio, de paz, de tranquilidade para você, tá? E esse processo que está sendo realizado vai trazer para você, faz parte deste processo de cura, tá? A vinda de algo ou alguém que já está aqui, ó, caminhando na sua direção. É um pouco lento, e aí é lento mesmo, tá? Por quê? Porque a temperança é uma carta que ela é maravilhosa, certeza absoluta da vitória, mas ela é muito lenta, tá? A gente nem gosta muito quando ela sai, porque quando sai a temperança já fala, putz, vai ser bom, mas vai demorar pra caramba. E um cavaleiro de ouros, ele é o cavaleiro mais seguro do que quer, do que tá fazendo, né? Ele tem solidez, mas ele é muito demorado. É aquele que pensa, pensa assim, no sentido de, diferente do cavaleiro de espadas, né? O cavaleiro de espadas, ele é mais mental. Aqui ele pensa porque ele quer dar o passo mais seguro possível, né? Então é uma situação que vai ter um pouquinho de demora aí, tá? Mas vem algo para a vida de vocês que vai trazer bastante solidez, tá? E se for um relacionamento, é um relacionamento que tem um potencial muito, mas muito grande de evoluir para algo maior, porque o naipe de ouros, ele fala dessa solidez, ele fala de estabilidade. Então aqui é alguém que de fato quer algo sólido, quer construir algo com você bastante sólido, tá? O 2 de copas vem me falar de um encontro de 2 corações. Então, é quando você encontra, é um match perfeito, tá? Se for com uma pessoa, é o relacionamento da tua vida, né? Se for com trabalho, é o trabalho, aquele que te remunera bem. E aí a gente tem um naipe aqui de ouros, né? Lembra que eu falei, é uma cura, né, que está sendo, né, trazida para a tua vida. Então, sabe quando você tem uma tendência de se esforçar muito, 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 trabalhar pra caramba e não ter reconhecimento? Aqui, esse processo todo vai estar sendo deixado para trás. Você não apenas vai ser bem remunerado, tá? Essa cura, ela é tão grandiosa que você não apenas vai ser bem remunerado, como você também vai ter bastante satisfação pessoal. É um trabalho que vai estar te preenchendo, né? Te trazendo felicidade, né? Aquele trabalho que você fala, esse é o trabalho dos meus sonhos. Eu sou tão feliz que eu nem sinto que eu trabalho. Aquele trabalho que você tem paixão, não vê a hora de chegar. Parece que é impossível, né? Mas esses trabalhos existem, tá? E é esse que tá vindo aqui para a vida de vocês. Se for um relacionamento, é o relacionamento com potencial enorme de algo muito sólido, tá? Posso estar falando de algo que encaminha para um casamento? Sim. Lembrando que nem todo relacionamento sólido é aquele que tá ali,
né, com um contratinho firmado. Existem muitos relacionamentos que têm uma solidez profunda, que são baseados na verdade, no compromisso, na solidez, mas que não tem nada escrito, tá? Então, assim, tem um potencial muito grande. Aqui eu tô falando para quem trouxe aqui questão de relacionamento e óbvio, para quem for essa leitura, é aquele relacionamento de alma, tá? Pode ser de alma gêmea, chama gêmea, aqui, tá? Muito fortemente. E aí, vamos lá, rufem os tambores, os anjos respondem aquelas perguntinhas que vocês fizeram. Vamos lá. Olha, os anjos estão pedindo para que vocês reconsiderem a respeito do que vocês pensaram, tá? Pode não ser para esse momento, pode ser que não seja mesmo isso, né? Tem que ser reconsiderado. Pode ser que vocês precisem reconsiderar o prazo estabelecido para o cumprimento de qualquer coisa, tá? Pode ser que vocês precisem reconsiderar outros termos, né, disso que vocês estão pensando para a vida de vocês, mas aqui precisa reconsiderar alguma coisa, tá? Mas eles pedem para que vocês permaneçam positivos, tá? Aqui, ó. E lembra que eu falei, ó, aqui tem uma possibilidade de evoluir para um casamento, aquela coisa toda, né? Aqui tá falando de um compromisso. Olha, vejam que maravilhoso. Claro, não existe apenas compromisso em termos de relação afetiva, né? A gente pode estar falando de um compromisso com o trabalho, de você se compromissar mais com a causa que você está buscando, de um compromisso com você mesmo, com você mesma, tá? Mas tem essa energia aqui de um compromisso para quem escolheu a granada. Ok? Vamos lá. Olha, gente, essa carta é bonita, né? Esse azul, olha que bonito. Muito, muito maravilhoso. Me vem muita energia mesmo de Arcanjo Miguel aqui, hein? Olha, porque tem uma espada, vamos lá, né? Aquelas observações que eu adoro. Tem uma espada e azul, bem a cor de Arcanjo Miguel, né? Eu sou mega suspeita para falar de Arcanjo Miguel, gente, porque, enfim, vamos para a opção número 2, Cornalina. Como eu fiz na opção número 1, essas cartas dos anjos respondem, vou deixar aqui, a gente vira no final, tá? Agora, a gente vai falar sobre o tarô que apareceu aqui. Olha, o que eu vejo aqui, né? Uma energia de espera, uma energia de tomada de decisão, né? De você, indecisão, né? Mais propriamente dita, porque o 2 de paus, ele fala daquele momento em que você para e observa 2 cenários, 2 situações, 2 hipóteses, 2 caminhos, e você precisa decidir entre um deles, tá? E aqui saiu o 2 de paus e 2 energias de cartas da corte. Então, eu vou falar sobre isso, que é a primeira opção que me veio, tá? Aqui eu posso estar falando com alguém que tá aí olhando para a vida e que tá tendo a possibilidade de escolher entre um jovem, pessoa jovem, que é extremamente racional, mas assim, sabe aquela juventude que beira a vou usar uma expressão aqui, mas eu já vou explicar, a um moleque no sentido, né, de pensar e falar, sabe aquela pessoa que não tem a menor trava, aquela pessoa que pensou, falou, doa quem doer, né? Ele não é tão imaturo que ele não analisa o impacto das palavras dele, né? E tem um certo interesse, até tem, mas tá muito no mental ainda, né? Então tem essa energia aqui, que pode ser alguém mais novo, pode até ser que seja uma pessoa um pouco mais velha, mas que tem essas características, tá? Aquela pessoa que não tem muito traquejo, né? Sem noção. Lembra daquele personagem, o Joselito sem noção?
O pajem de espadas, ele é o Joselito sem noção, porque ele só fala besteira. Assim, pensou, falou. Não é que ele só fala besteira, é que ele não pensa para falar. Então eu falo o que vem na cabeça e aí mete os pés pelas mãos, tá? Esse é um dos candidatos ou candidatas. O outro, aí meu amigo e amiga, fica difícil, né? Que aqui, ó, Rei de Paus, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe o que deseja, tem firmeza, é maduro porque é um rei, tá? É aquela pessoa fogosa, tem uma ligação assim com o espiritual, com tudo que é místico, que é misterioso, né? É decidido, é aquela pessoa que vai e faz, é sedutor, né? Parece que eu tô tendendo a escolher, né? É que assim, né, gente? Entre um rei e um pajem, sempre escolherei o rei. Sempre escolherei o rei. E aí tem até um trocadilho, mas vamos lá. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque essas são as características do rei de espadas, né? Do rei de paus. Ele é firme, ele é forte, ele é decidido, ele sabe o que ele quer. Então, aqui me parece que é muito, muito claro, né? Pelo menos para mim, né? Qual é a escolha a ser feita? Lembrando, né? Eu posso estar falando aqui, de um modo geral, os reis tendem a ser pessoas mais velhas. Se for uma pessoa da tua idade ou um pouco mais jovem, apesar da idade, ele tem uma postura madura, diferente desse pajem de espadas, tá? Então, por que eu falei que a escolha aqui é muito fácil? Porque aqui, se for uma pessoa jovem, tende a ser uma pessoa mais jovem. Se for uma pessoa mais velha, é uma pessoa imatura. Aqui o rei, a característica, tende a ser uma pessoa mais velha. Se for uma pessoa mais jovem, é uma pessoa mais madura, tá? A opção fica, a escolha fica entre vocês, né? E vocês estão mesmo aqui, ó, tendo que decidir entre duas energias. Só que é meio que claro, né? Tá certo? Vamos supor que seja para trabalho, tá? O trabalho, o que eu vejo aqui, tá? Falei para relacionamento, agora eu vou falar para trabalho. Trabalho, esse pajem de espadas me vem com uma oportunidade um pouco mais que não tem tanta segurança, assim, não tem tanta estabilidade, é algo mais novo, me vem startup, não sei por que na cabeça, né? Parece uma coisa muito, sabe, embrionária, muito jovem, jovem assim, sabe, uma vibe muito, não é de juventude, mas assim, uma coisa muito, que não tem muito fundamento ainda, não tem muita solidez. Tá? Algo que está começando ainda, tá? E que vai exigir de você, ó, uma análise, um esforço, né? Um esforço mental, tá? Vai exigir de vocês planejamento, né? Então, assim, é uma fase, é algo que está surgindo, algo que está começando, mas que vai aí, tá? Exigir tudo isso de vocês. Já uma outra opção, né, é algo que tem mais solidez, mais estabilidade, é um cargo já, né, que vai exigir de você um posicionamento, tá? Uma postura diferente. Aqui é uma postura um pouco mais descompromissada, tá? Por isso que eu associei a juventude. Claro, uma carta de pajem. Mas aqui vai exigir de você uma postura mais firme, né? Mais de liderança, porque é um rei, tá no comando, tá? Então, assim, analisem isso com bastante critério, porque, novamente, aqui é algo muito embrionário, algo que está começando muito, tá? Que vai exigir de você aí bastante esforço racional. Aqui, não que não vai exigir esforço, mas aqui tem uma tendência à solidez um pouco maior, tá? Claro, tem uma tendência à solidez maior,
mas também tem responsabilidades maiores, né? E aí, aqui é o caso, bem, de vocês escolherem. Vou pegar mais uma aqui, tá, gente? Dá uma clarificada aqui, tá? Pediu uma carta para cada um. Vamos lá. Porque o rei, ele vai te dar mais possibilidade, rei de paus, ele vai te dar mais possibilidade de ascensão, de visibilidade, né? Porque o rei de paus, ele é aquela pessoa que onde chega, todo mundo chama atenção. Então você vai estar ali, ó, sabe? Com o holofote na tua frente. E aqui, quando eu falo holofote, o que eu vejo? Ele segurando aqui, ó. Né? Então, assim, é como se você estivesse chamando atenção para você. Mas também me vem essa ideia, né? Será que você está preparado para encarar isso? Né? Daí a dúvida, né? Vamos lá. Tirar uma carta para clarificar cada uma, tá? Bora lá. Olha que interessante. As duas opções foram esclarecidas, clarificadas por arcanos maiores, tá? Ou seja, a decisão que vocês tomarem tem aí uma força grande, tá? Vai ter um impacto na vida de vocês muito significativo. O Pajem de Espadas, ele fala de uma energia de amorosidade, né? Sim, mas um contexto forte aqui de escolhas, tá? Então é como se aqui você escolhesse, e vocês vejam, né? Vocês têm duas cartas de escolha aqui, né? 2 de paus, que é aquela... Você tem 2 cenários, né? E você precisa escolher que rumo você vai dar para tua vida. E você tem uma outra carta que fala de escolha, que são os amantes, tá? E aí, é como se você escolhesse pelo Pajem de Paus, você continuasse numa busca constante, tá? Vamos lá. Essa clarificação é para profissional, tá? Relacionamento fechou naquilo que eu falei mesmo. 2 pessoas, decide aí o que você quer, qual que é o melhorzinho para você. Para trabalho, se você opta pelo Pajem de Espadas, que é aquela algo que está começando e que vai exigir de você, saiba que aqui você optou, mas você vai continuar trabalhando, porque você vai continuar tendo que escolher, escolheu algo, essa sua escolha vai te levar para um outro caminho. Chegou lá, naquele estágio, chegou naquele caminho, naquele destino, você vai ter que escolher novamente. Você chegou aqui, sabe quando você não tem sossego? Né? É uma vida, né? Fugiu a palavra, quando você fica andando assim, né, solto no mundo, tá? Então tem essa possibilidade aqui, tá? De você ficar, de você não conseguir fechar algo aqui, de você não terminar esse trabalho nunca, porque você está sempre em constante mudança, constante tendo que escolher. E aqui me vem muito forte, gente, que não depende só de você, tá? É você e outra pessoa, por conta dessa carta dos amantes, me chamou muita atenção, né? Um olhando para o outro, tá? Tá vendo? Como se você fosse depender de outra pessoa, tá? Agora, o rei de paus, o que eu vejo também, tá? Vocês veem com o julgamento. Então, o que eu vejo aqui, tá? Coisas do passado que retornam. Então, para além de tudo aquilo que eu falei já do rei de paus, o que eu sinto aqui também, tá? Que pode estar, esse trabalho, se vocês optarem por esse trabalho aqui, né, que tem mais estabilidade, vai ter muito mais responsabilidade, mas vai também te trazer uma visibilidade maior. Eu vejo vocês confrontando muitas situações do passado, tá? E aí pode ser vocês voltando
para trabalhos que vocês já executaram, repetindo funções que vocês já executaram, voltando para empregos, para antigas empresas, tá? Ou olhando para a vida de vocês também e falando assim, eu nunca pensei que eu fosse ter que voltar a trabalhar com isso, mas que bom que eu já tive essa experiência anteriormente. E talvez esse algo do passado aqui que permita que você hoje encare essa possibilidade profissional de rei, essa postura de liderança, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui? Questões do passado que voltam, tá? Para te dar suporte para essa situação. E aqui um trabalho que não se encerra em si. Aqui tem uma conclusão. Aqui a impressão que eu tenho é que é algo que vai voltar e voltar, sabe? Não vai ser um trabalho concluso, tá certo? Eu espero ter ajudado. O trabalho ficou meio, né? Deixa eu recolher essas cartas aqui. E eu vou agora, naquele momento importantíssimo em que os anjos vão responder para vocês, tá? Ah, meu Deus. Os anjos falaram que não, gente. Vocês pensaram não. Óbvio, né? Aqui não é um não absoluto, né? Tem um não aqui, vem com um não e um ponto de exclamação, ou seja, não em hipótese alguma. Aqui não é um não absoluto, mas é um não, pelo menos neste momento, tá? E aqui, lamento dizer, mas são as palavras dos anjos, tá? Eles pedem que vocês sejam assertivos. Essa carta saiu, né? Esses dias. Sejam assertivos e eles pedem para que vocês deixem algo. Simplesmente ir. Let go. Deixa pra lá. Deixa a coisa findar. Deixa tudo se resolver. Deixa estar. Deixa. Só simplesmente deixa. Tá certo? Deixa aí. Tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Vou ficando por aqui. Espero muito ter ajudado. Prometo que volto. Beijo enorme. Tchau, tchau.